Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guiba Gestan, sou teu professor de Física e nesse vídeo nós vamos falar sobre lei de Coulomb, tá? Vamos falar sobre as proporcionalidades entre a força elétrica e as demais grandezas envolvidas na lei de Coulomb, beleza? Então acompanhe o vídeo até o final, deixa o teu like se você gostar, se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para fazer, por favor, vá lá nos comentários e, obviamente, se você puder, se inscreve aí no canal para ficar sempre ligado quando eu postar uma nova resolução ou uma nova aula, beleza? Então bora lá pro vídeo. Então, galera, separei aqui algumas questões, tá? Pra gente, dessa vez vão ser 3 questões, beleza? E a primeira questão, ela já vem trazendo aqui, ó, como eu falei para vocês ali na introdução, 3 corpos, tá? Na aula anterior a essa, se você está acompanhando aí numa sequência, a gente falou sobre relações, fizemos questões ali que envolviam sempre 2 corpos, né? Aqui tem 3 corpos, a gente vai ter que fazer uma comparação, então bora lá. 3 objetos pontiformes com cargas elétricas iguais, então todos têm mesma carga, isso é muito importante, tá? Anota isso aí. Estão localizados como mostra a figura abaixo. Então eu tenho a carga P, a carga Q e a carga R. Todas têm mesma carga, tá? A intensidade da força elétrica por R sobre Q é de 8 vezes 10 na menos 5 newtons. Qual é a intensidade da força elétrica exercida por P sobre Q? Então vejam aqui, ó, que nós temos essas 2 cargas, tá? Eu vi no último vídeo que só acompanha quando eu mexo com o mouse. Então nós temos essas 2 cargas aqui, ó, que é o Q e o R, e eu sei qual é a força que existe entre eles. O R faz sobre o Q uma força de 8 vezes 10 na menos 5 newtons, tá? Então eu anoto aqui, ó, a força que o R faz no Q. A força que o R faz no Q é de 8 vezes 10 na menos 5 newtons, beleza? E aí ele quer saber qual é a força que esse carinha aqui, que é o P, faz no Q, tá? Então é isso que eu vou ter que descobrir agora, qual é a força que o P está fazendo no Q. E aí a gente pode analisar que o P e o Q, tá? O P e o Q aqui, eles têm mesmas cargas, assim como o R também tem a mesma carga, né? Então P, Q e R possuem todas as mesmas cargas. Com isso, eu sei que o produto entre as cargas não é diferente entre Q e R e entre P e Q, certo? Então, o produto do módulo das cargas não vai fazer diferença nessa relação inicial. Qual que é a única diferença que existe entre eles? É a distância. Você vê aqui, ó, que nós temos 1 centímetro de distância entre as cargas Q e R e temos 2 centímetros de distância entre as cargas P e Q. Ou seja, a distância que existe entre o P e o Q, ela é o dobro da distância entre o R e o Q. Então, o que nós aprendemos lá no vídeo anterior? Que se a distância aumenta, a força diminui, né? Diminui. E ela vai diminuir quantas vezes? Bom, a distância aumentou 2 vezes, certo? A distância aumentou 2 vezes. Lembra lá da lei de Coulomb, ó? Força igual a K vezes o Q1 vezes o Q2 dividido pela distância elevada ao quadrado. Então, se essa distância aumentou 2 vezes, a minha força vai diminuir o quadrado de 2, né? É 2 elevado ao quadrado. Ou seja, ela diminui 4 vezes. Então, tudo que eu tenho que fazer é pegar essa força que eu já sei que é entre o R e o Q, para essa distância entre eles, né? E eu vou diminuir essa força 4 vezes. Olha como fica barbada. Vou pegar, vou até botar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Eu sei que essa força entre o P e o Q é uma força 4 vezes menor do que a força que existe entre o R e o Q. Aí eu lembro que ela valia 2 vezes 10 na menos 5 e eu só vou ter que dividir por 4, certo? Então fica 8 vezes 10 na menos 5 dividido por 4, que é 2 vezes 10 na menos 5 newtons. Exatamente o que eu possuo na letra
A, beleza? Uma dica para você para a resolução dessa questão também é que você, sabendo que a distância ia aumentar e, consequentemente, a força diminui, você já poderia eliminar a letra C, a letra D e a letra E. E aí você ficaria apenas com 6 vezes 10 na menos 5 ou 2 vezes 10 na menos 5 para poder marcar, beleza? Então aqui uma questãozinha que a gente pode fazer né, por ter dois approaches diferentes para ela. Pode ir direto ali para a relação ou pode também conseguir eliminar algumas alternativas inicialmente e depois, né, ver qual que é a melhor para você marcar, tá bom? E aqui eu separei uma outra questão que essa daqui a gente pode resolver ela sem ter que necessariamente fazer a conta para chegar no resultado correto. A gente pode só eliminar alternativas, tá? E nessa questão aqui, galera, veja que ele fala assim para mim, ó. A força de repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes que estão a 20 centímetros uma da outra é de 0,03 newtons. Então, eu tinha duas carguinhas aqui, tá? Nessa aqui não necessariamente você precisa desenhar, mas eu sempre vou desenhar contigo, ou a maioria das vezes eu vou desenhar com você, tá? Aqui você tem, ó, uma força de repulsão entre elas. E essa força era de 0,03 newtons, tá? Então eu tinha as minhas carguinhas aqui e eu tinha forças de 0,03 newtons de repulsão. Isso acontecia para uma distância de 20 centímetros, certo? Agora, ele fala assim, essa força aumentará para 0,060 newtons se a distância entre as cargas for alterada para... Então vamos lá, eu tenho aqui de novo as minhas mesmas carguinhas, tá? E aí, olha só, repara que eu preciso aumentar a minha força, na verdade eu vou dobrar a minha força, né? Mas para aumentar a minha força, eu aumento a distância ou diminuo a distância? Eu diminuo, eu vou ter que deixá-las mais próximas. Com o meu corpinho aqui mais próximo, né, com minhas carguinhas mais próximas, aí essa força de repulsão, ela vai dobrar, né? Ela vai dobrar aqui, ó. Vai se tornar uma força de repulsão de 0,06 newtons. Então a minha força dobrou. Mas essa parte inicial é muito importante para definir que, opa, a minha distância vai diminuir. Então essa nova distância que eu tenho aqui, ela vai ter que ser menor do que 20 centímetros. Ela não pode ser uma distância que é maior do que 20 centímetros. Com isso eu consigo eliminar a letra D e a letra E, certo? Aqui eu vou conseguir achar a resposta apenas eliminando as alternativas, tá? E o segundo passo é decidir entre C, B ou A. E aí eu vejo um valor que fica muito na cara aqui, ó. Eu tenho 20 centímetros na situação inicial. E aqui eu tenho uma alternativa que fala 10 centímetros, tá vendo? E 10 é exatamente a metade do 20. Então, vamos relembrar um pouquinho aqui, ó. A força, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Eu quero que a minha nova força agora, ela seja uma força que é o dobro da força anterior. Eu botei uma linha aqui, porque geralmente quando é novo eu coloco uma linha para separar do que é o anterior, tá bom? Então, ó, a minha nova força é igual a 2 vezes a força que eu tinha anterior, ou seja, eu preciso duplicar a minha força, certo? Para isso, a minha distância vai ter que diminuir. Uma das opções que ele me deu aqui é o 10 centímetros, certo? Mas olha o que acontece quando eu altero, tá? Quando eu altero, não vou deixar aqui, porque senão tu vai achar que está marcada a resposta correta, né? E não é. Quando eu altero a minha distância para metade do que ela é, lembra? Ó, se a distância diminui, a força aumenta, tá? Vou botar uma perninha no meu M aqui. Aumenta. Quantas vezes? O quadrado do quanto a distância diminuiu. Então, se ela diminui 2 vezes, isso vai fazer com que a minha força aumente o quadrado de 2, que é 4 vezes. E eu não sei se você reparou, aqui é o dobro de força só que eu preciso. Se for 4 vezes mais força, isso aqui vai ser 0,12. E não é o que eu quero 0,06. Então, com essa brincadeira de diminuir pela metade, eu já não tenho a resposta correta, certo? Eu vou ter que buscar aqui
qual é a resolução, tá? Qual é a resolução que me dê um valor que seja exatamente o dobro da força inicial. Então, se ela aumentou 4 vezes, não me serve. Inclusive, se eu diminuir ainda mais a distância, minha força aumenta cada vez mais. Então, os 5 centímetros lá da letra A também não pode ser. Eu fico só com o quê? Eu fico só com a letra C, 14 centímetros, tá? Eu inviabilizei qualquer outra possibilidade só analisando relações simples entre força e distância, tá bom? Mas vai que você quisesse fazer o cálculo, vai que você, né, não conseguisse eliminar dessa forma. Bom, aí você tem que lembrar daquela proporção, lembra? Ó, se a distância e a força precisam fazer alguma coisa, eu coloco lá, a força aumenta. Bom, se a força aumenta, a distância, ela diminui, certo? Diminui quantas vezes? Aí que tá, a força tem que aumentar 2 vezes, só que aí que tá. Esse 2 vezes que ela tem que aumentar é o quadrado do quanto a distância diminuiu. Então, a distância ela diminuiu raiz de 2 vezes, certo? Por quê? Como é que eu sei que é isso aqui? Porque se eu pegar aqui, ó, e elevar a raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu cancelo com a raiz e aí sobra só 2, que é justamente o que eu preciso. Então, sempre você pode pensar assim, né? Se a força aumentou tantas vezes, né, a distância diminuiu a raiz quadrada daquele tanto de vezes que a força aumentou. E isso serve até para isso aqui, ó. Se você for olhar, se eu fosse pegar assim, a força tem que aumentar 4 vezes. Então, a distância tem que diminuir raiz quadrada de 4 vezes. Só que a raiz quadrada de 4 é 2. Tá? Então, quando você faz o caminho contrário, ao invés de ir da distância para a força, você vai da força para a distância, você pode ver quantas vezes a força tem que aumentar e botar ali a raiz quadrada para saber quantas vezes a distância diminuiu. Tá bom? Então essa é uma outra forma também de encontrar aqui a tua resposta. Obviamente, teria que fazer a conta daí, né? A tua distância antiga era 20 centímetros, você vai dividir isso por raiz de 2, que é aproximadamente 1,4. Isso daqui vai dar um valor aproximado de 14 centímetros, beleza? Então bora lá. Tem mais uma resolução que eu separei aqui para você, que é agora uma questão que envolve, de novo, cargas mudando e distância mudando, tá? Você tem 3 esferas aqui de dimensões desprezíveis, A, B e C. Elas estão eletricamente carregadas com cargas respectivamente iguais a 2Q, Q e Q. Então aqui eu tenho 2Q, aqui eu tenho Q e aqui eu tenho Q. O módulo da força elétrica exercida por B na C é F. O módulo da força elétrica exercida por A na esfera B é, e aí entra a questão. Isso aqui é muito parecido com a primeira questão que a gente resolveu, né? Por quê? Porque, de novo, eu tenho uma força que existe entre 2 cargas, mas eu quero comparar a força que existe entre outro par de cargas, né? Então é isso que eu vou fazer aqui. Vou olhar para as minhas alternativas e vou pensar em alguma coisa, mas, obviamente, antes eu tinha cargas idênticas e aqui esse A não tem exatamente a mesma carga que as outras duas, né? Ela tem o dobro de carga. Então eu vou ter que ver quais são as relações iniciais, tá? Então, iniciais, o que eu tinha? Eu tenho a força que o B faz no C. Essa força é F, certo? Essa força aqui, ela serve para uma distância entre o B e o C que é de 2 centímetros. E ela respeita um produto entre as cargas, né? Entre o módulo das cargas, que é Q vezes Q, certo? Até vou fazer melhor aqui para você, ó. A carga do B vezes a carga do C é igual a Q vezes Q, certo? Agora, o que eu tenho depois? Depois, que preguiça de escrever, né? Vou escrever depois inteiro aqui. Depois, o que eu tenho? Eu tenho a força que o A faz no B, e eu não sei quanto é que vale essa força. Mas eu sei que a distância entre o A e o B agora não é mais 2 centímetros, é quanto? É 4 centímetros. Então a distância entre o A e o B é 4 centímetros. E a carga do A vezes a carga do B é 2Q vezes Q. Então veja aqui que eu posso fazer algumas relações entre quem? Entre a distância
e aqui eu posso afirmar que a distância entre o A e o B é o dobro da distância entre o B e o C, certo? E entre o produto do módulo das cargas. Eu posso dizer que QA vezes QB é o dobro também, né? Porque aqui era Q vezes Q, aqui é 2Q vezes Q. É o dobro do produto que eu tinha antes entre QB e QC, certo? Com isso, eu consigo trazer... Aliás, deixa eu ajeitar um pouquinho melhor aqui pra gente, tá? Eu consigo trazer essas duas alterações para fazer uma relação entre elas, né? Então, veja, o que eu sei? Eu sei que quando o produto das cargas, tá? Então, ó, o produto das cargas aumentou 2 vezes, certo? A minha força vai querer aumentar 2 vezes também, certo? Minha força quer aumentar 2 vezes. Lembra? Por que eu sei isso? Eu sei disso porque... Deixa eu até pegar um cantinho aqui em cima para fazer as duas anotações. A força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Aqui é o módulo, né? Mas você entendeu, ó. A força é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Então, se o produto dobrou, a força tem a tendência a dobrar, tá? Mas tem uma coisa que acontece com a distância. E aí tu sabe que a relação entre distância e força é um pouquinho diferente. Se a minha distância aumenta, você sabe que a minha força, ela diminui. Diminui. Tá? A minha distância aumentou 2 vezes. Então, a minha força vai ter que diminuir o quadrado de 2, que você sabe que é 4 vezes. Então, aqui no caso, a minha força ela ficou 4 vezes menor, né? Então, ela diminuiu 4 vezes. E aí eu posso fazer aquilo que eu te mostrei no vídeo anterior, que é multiplicar, como eu chamo, né? Multiplicar as vontades que a força tem para cada alteração. Então, na primeira alteração, que foi a das cargas, né? Pelo menos a primeira que a gente analisou aqui, você tem ela querendo ficar 2 vezes maior, certo? E na segunda que a gente viu foi a distância aumentando, então a força quis ficar 4 vezes menor. Isso daqui, se eu multiplicar, fica 2/4, que é a mesma coisa que 1/2. Ou seja, a nova força que eu tenho é a força sobre 2. É a força F lá do início sobre 2. Tá vendo? É assim que eu descubro que a resposta é letra... Vou até puxar a questão para baixo, né? É letra B. Então, aqui está a nossa resposta correta. Letra B. A força vai diminuir 2 vezes. Não sei se você assistiu a aula anterior a essa, mas se você quiser, você pode até testar aquele outro método que eu te ensinei lá, né? Que é dividir as forças, né? Dividir a nova força pela a força que você tinha antes, utilizando a divisão da fórmula, né? Da lei de Coulomb para cada uma delas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das resoluções desse vídeo. Logo, logo tem um vídeo aí sobre força resultante elétrica, né? E vamos finalizando ali a eletrostática, falando sobre campo elétrico e sobre potencial em vídeos mais para frente, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!